Reims, França, 1651. Em Reims, em cidade gótica das coroações reais francesas e de Joana de Arco, vivia uma família pertencente à noblesse de Robe. Esse extrato social do século XVII representava a nobreza de toga, associada a cargos de alta magistratura e funções administrativas do reino. A nobreza de toga, a nobreza das profissões jurídicas e eclesiásticas que havia acumulado prestígio e riqueza não pela espada mas pelos documentos, pelos cargos, pela proximidade ao poder institucional. Nessa família nasceu, em 1651, João Batista de La Salle. Era o primogênito, e o que na lógica social da França do antigo regime significava que carregava o peso e o privilégio de uma herança que o precedeu e que esperava dele a sua continuação. Educado com o rigor e a elegância que a posição da família exigia, João Batista revelou desde cedo a inteligência e a seriedade que os seus preceptores identificaram como os materiais certos para uma carreira eclesiástica de prestígio. Aos 11 anos foi nomeado canônico da Catedral de Reims, em uma prebenda que lhe garantia rendimento e posição social independentemente de qualquer outro desenvolvimento da sua carreira. Aos 11 anos. A Reims onde nasceu e cresceu, com a Catedral Gótica acima de tudo como lembrança permanente de que havia coisas maiores do que os homens, e que as coisas maiores do que os homens podiam ser servidas por homens pequenos, se estes soubessem para que estavam feitos. O problema é que João Batista ainda não sabia. A formação de João Batista de La Salle foi extraordinária pelos padrões do seu tempo. Estudou primeiro em Reims, depois no seminário de Saint-Sulpice em Paris, e o mesmo seminário que havia formado Montfort, alguns anos antes, e onde a escola francesa de espiritualidade lhe deu os instrumentos intelectuais e espirituais que o acompanhariam toda a vida. Em 1678 foi ordenado sacerdote. Em 1680 obteve o doutoramento em teologia. Era, nesse ponto, exatamente o que a sua família e a sua formação haviam planejado que fosse, um eclesiástico culto, espiritualmente sólido, socialmente bem posicionado, com uma carreira que tinha todos os ingredientes para ser ilustre e confortável. E então apareceu Adrien-Niel. Adrien-Niel não era nada do que João Batista era. Era um homem de origem humilde, sem formação teológica elaborada, sem posição social, sem os refinamentos que a educação de João Batista havia produzido. Mas tinha algo que João Batista não tinha, e ainda, uma ideia. Uma ideia simples, impossível, urgente. Niel queria criar escolas gratuitas para as crianças pobres de Reims. Crianças que cresciam nas ruas sem saber ler, sem saber escrever, sem acesso a qualquer forma de instrução que lhes permitisse sair da pobreza que as havia recebido ao nascer. A igreja dizia que a educação era uma obra de misericórdia, e mais a igreja não havia construído uma estrutura capaz de a tornar real para os que mais precisavam. Niel queria construir essa estrutura. E precisava de ajuda, e financeira, logística, institucional. Alguém com recursos, com influência, com a posição social que abria portas. Foi ter com João Batista de La Salle. João Batista ouviu Niel. E fez o que um homem da sua posição faria naturalmente, e ajudou financeiramente. Deu dinheiro para as escolas. Usou a sua influência para facilitar o processo. Manteve a distância adequada entre a sua vida confortável de canônico e o trabalho desordenado das escolas pobres. A distância durou pouco. Niel precisava de professores. Os professores que havia recrutado eram homens de boa vontade mas sem formação, e não sabiam como ensinar, não tinham disciplina pessoal suficiente para a exigência da função. Não tinham um suporte espiritual que tornasse sustentável um trabalho tão desgastante e tão pouco reconhecido. João Batista percebeu que se queria que as escolas funcionassem teria de se envolver mais diretamente. Convidou os professores a jantar na sua casa, em uma casa de canônico, bem mobilada, bem servida. Os professores vieram.
João Batista os observou e percebeu que havia entre a sua forma de viver e a forma de viver deles um abismo que tornava impossível a comunicação real que a missão exigia. Fez então uma coisa que os seus contemporâneos descreveram como incompreensível: convidou os professores a mudar para sua casa, a viver com ele, a comer à sua mesa. O seu irmão indignou-se. Os seus colegas canônicos escandalizaram-se. A sua família considerou a decisão uma humilhação voluntária incompatível com a dignidade da posição social que havia custado gerações a construir. João Batista avançou. A filosofia de Aristóteles sobre a amizade afilia como a relação em que dois seres partilham a busca do mesmo bem e crescem mutuamente nessa partilha, e ilumina o que La Salle estava fazendo. Percebeu que não era possível formar outros sem partilhar a sua vida com eles. Que a educação não se transmite de cima para baixo, mas de dentro para dentro. O passo seguinte foi mais radical ainda. João Batista percebeu que viver com os professores na sua casa de canônico ainda não era suficiente, porque a casa de canônico continuava a ser um espaço que comunicava sua posição social e criava uma hierarquia que contradiz a missão. Mudou-se com os professores para uma casa simples e comum. Uma casa de trabalhadores. Sem os móveis elegantes, sem os serviçais, sem os sinais externos do estatuto que havia ocupado até então. O processo havia começado como um projeto de ajuda a um homem simples com uma ideia impossível. Estava a tornar-se numa conversão. Teilhard de Chardin, em que descreveu a vida espiritual como um processo de personalização crescente através da entrega crescente, diria que o que João Batista estava a viver era a lei fundamental da evolução espiritual, que a pessoa cresce não acumulando, mas esvaziando-se. Que a identidade mais profunda não é o que se tem, mas o que se dá. Que o canônico de Reims precisava de morrer para que o fundador das escolas cristãs pudesse nascer. O canônico morreu. Não de vez, as conversões reais nunca são de vez. Mas por passos, por decisões sucessivas, por cada momento em que a comodidade oferecia uma saída e João Batista recusava. Em 1682, João Batista renunciou formalmente ao seu canonicato e ao cargo que havia recebido aos 11 anos e que havia sido o eixo da sua identidade social durante décadas. E pouco depois, durante uma fome que assolou a região de Reims, distribuiu toda a sua herança pessoal, a totalidade do que havia herdado da sua família, pelos famintos da cidade. Ficou com nada. Começou com tudo. Que era o que havia sempre tido. Há uma ideia que João Batista de La Salle levou anos a formular, e que quando finalmente a formulou, em toda a sua radicalidade, mudou a história da educação ocidental. A ideia era esta: e ensinar é uma vocação sagrada. Não uma profissão. Não um emprego. Uma vocação, e no sentido rigoroso que a teologia católica atribui à palavra, um chamamento de Deus para um serviço específico que tem dimensão eterna. Esta ideia, aparentemente simples, tinha consequências que o século XVII ainda não havia pensado até ao fim. Se ensinar é uma vocação sagrada, então quem ensina precisará de formação espiritual, não apenas técnica. Precisará de uma comunidade que sustente e renove o seu comprometimento. Precisará de uma espiritualidade que encontre Deus não apesar das crianças difíceis, das salas barulhentas, dos pais que não cooperam, e mais precisamente neles e através deles. E se ensinar é uma vocação sagrada, então as crianças pobres têm o mesmo direito à educação que as crianças ricas. Não como ato de benevolência dos que têm para os que não têm, e mais como expressão de uma dignidade humana que precede qualquer distinção de classe ou de fortuna. João Batista de La Salle não inventou a escola. Existiam escolas antes dele, e para os filhos dos nobres, para os filhos da burguesia, para os futuros clérigos. O que ele inventou foi a escola para todos. A escola gratuita, sistemática,
pedagogicamente pensada, para as crianças que o mundo havia decidido que não precisavam de saber ler porque o seu futuro estava traçado, trabalho manual, pobreza hereditária, horizontes de um palmo. Em 1684, João Batista de La Salle fundou formalmente a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e os Irmãos Lasallistas, como são conhecidos hoje em todo o mundo. Uma congregação religiosa inteiramente nova na história da Igreja, composta não de padres mas de irmãos leigos, dedicados exclusivamente ao ensino. A opção por irmãos leigos, e não por padres, era uma decisão pedagógica e teológica simultaneamente. Pedagógica, um irmão leigo que vive na escola, que partilha a vida dos seus alunos, que não tem outras funções pastorais que o distraiam do ensino, está mais disponível para a missão educativa do que um padre com múltiplas responsabilidades. Teológica, a educação das crianças pobres é em si mesma uma obra sagrada que não precisa de ser realizada por ordenados para ter valor pleno diante de Deus. Esta decisão escandalizou as autoridades eclesiásticas da época, que não conseguiam compreender uma congregação religiosa sem sacerdotes. E foi contestada juridicamente durante décadas. João Batista defendeu-a com uma obstinação que só a convicção profunda produz. Paulo Freire, o pedagogo brasileiro do século XX que desenvolveria a pedagogia do oprimido, a teoria de que a educação autêntica é sempre um ato de libertação e nunca um ato de domesticação, teria reconhecido em La Salle um precursor intuitivo da sua visão. Que educar os pobres não é ensiná-los a ocupar o lugar que a sociedade lhes reservou, mas dar-lhes as ferramentas para questionar esse lugar e construir outro. La Salle não tinha a linguagem de Freire. Mas a intuição era semelhante, que a criança pobre que aprende a ler não é apenas uma criança que adquiriu uma habilidade técnica. É uma criança que foi devolvida à sua plena humanidade. A inovação pedagógica de João Batista de La Salle foi tão significativa quanto a sua inovação institucional. O método de ensino dominante antes de La Salle era o ensino individual, e o mestre chamava um aluno de cada vez, ensinava-lhe individualmente enquanto os outros esperavam ou faziam o que quisessem. Era um método lento, ineficiente, que deixava a maioria dos alunos sem atenção real durante a maior parte do tempo. La Salle introduziu o ensino simultâneo, e o mestre ensinava a toda a classe ao mesmo tempo, dividida em grupos segundo o nível de progresso, com atividades paralelas e progressão coordenada. É um modelo que todos os sistemas de ensino do mundo seguem até hoje. A sala de aula tal como a conhecemos, com o professor à frente, os alunos em grupos por nível, o ensino dirigido a toda a turma, é uma invenção de João Batista de La Salle. Introduziu também a língua vernácula no ensino, e em vez do latim que havia dominado a educação medieval e que excluía automaticamente qualquer criança que não tivesse a formação prévia necessária para o compreender. As crianças pobres de Reims falavam francês. La Salle ensinou-as em francês. Parece óbvio, e só é óbvio porque La Salle o tornou óbvio. O psicólogo russo Lev Vygotsky, criador da zona de desenvolvimento proximal, e onde o aprendizado ocorre entre o que a criança faz só e o que faz com ajuda, veria em La Salle um pedagogo que, 3 séculos antes, já praticava intuitivamente o que a teoria formalizaria depois. Que o bom ensino é sempre um ensino que parte de onde o aluno está, não de onde o professor gostaria que estivesse. Os últimos anos de João Batista de La Salle foram marcados por uma perseguição institucional que teria destruído um homem de motivações menos fundas. Os mestres de escolas de Paris e uma corporação de ofício que detinha o monopólio do ensino privado pago na cidade, e viram nas escolas gratuitas dos irmãos uma ameaça econômica e processaram-nos juridicamente. As autoridades eclesiásticas contestaram a legitimidade de uma congregação religiosa sem sacerdotes. O arcebispo de Paris fechou algumas das escolas dos irmãos. João Batista foi forçado a abandonar a direção da congregação que havia fundado e passou os seus últimos anos num retiro quase forçado.
Durante esse período de humilhação institucional, em que a geografia convencional tende a minimizar, João Batista escreveu as suas obras pedagógicas mais importantes: A Guia das Escolas Cristãs e o Manual Pedagógico que sistematizou o método de ensino simultâneo, e foi escrita nestes anos de marginalização. Como se o afastamento forçado da ação tivesse criado o espaço para a reflexão que a ação não permite. Simone Weil, a filósofa e mística francesa do século XX que desenvolveu a sua teologia da atenção a partir da convicção de que o verdadeiro amor é sempre uma forma de atenção ao real, e escreveu que o sofrimento, quando não produz amargura, produz uma qualidade de presença que o conforto não consegue produzir. Que a alma que passou pelo fogo e não foi destruída emerge com uma transparência que é, ela própria, uma forma de luz. João Batista de La Salle passou pelo fogo. Morreu em 1719, em Saint-Ouen, perto de Rouen, e em paz, dizem os que estiveram presentes, com a serenidade de quem completou o que havia sido chamado a completar. Beatificado em 1888. Canonizado em 1900. Proclamado padroeiro dos educadores em 1950. O canônico que desceu à rua. O homem que inventou a escola para os que o mundo havia decidido que não precisavam de escola. O mestre que descobriu que ensinar é a forma mais concreta de dizer a uma criança: tu importas. O que tens dentro de ti importa. O futuro que és capaz de construir importa. E que essa mensagem, dita a uma criança de 6 anos na pobreza de Reims em 1680, ainda ecoa, em cada sala de aula do mundo, cada vez que um professor começa a sua aula.